Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Entre Taças e Casos. Estou aqui hoje com as minhas amigas, com a Raquel, com a Pamela. Vamos brindar esse episódio. É isso aí. Mais um encontro. Mais um encontro e hoje temos uma história muito legal. Pamela. Olá, pessoal. Boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei que horário vocês estão escutando esse podcast. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui em mais um encontro entre taças e casos. Viremos contar mais histórias interessantes para vocês que certamente vão surpreender. Então, vamos começar, né? Sem mais delongas. Que alegria, né? Que alegria poder estar aqui nesse último, gravando aí os últimos episódios, né, do nosso podcast. Um dos últimos, né? E estamos muito felizes por esse momento. Esperamos que vocês gostem, porque hoje a gente trouxe uma história bombástica aí, né? Vamos falar sobre mãe atípica, vamos falar um pouquinho sobre essa realidade, trazendo uma história de uma seguidora que nos trouxe, né, no direct, e que nós queremos partilhar aqui com vocês. Então, é a história da Marta. E é Marta, né, Duda? Porque é Marta. Chegou no teu direct, né? É Marta, e a Marta, ela vai representar com certeza muitas mães atípicas pelo Brasil, então... Com certeza. Ela vai fazer esse papel. Eu acho que muita gente que está ouvindo talvez não saiba o que significa mãe atípica, né? A gente poderia, né, fazer uma introdução, Sim, né? A Marta, ela é mãe de duas crianças especiais, tá? O Noah, que ele tem TDAH, e o Joaquim, que tem autismo. E é um grau, assim, bem severo, inclusive, do autismo do Joaquim. E o Noah, ele tem várias dificuldades na escola, enfim, essa mãe passa por vários momentos e fases bem delicadas da vida dessas crianças, porque conforme eles vão se desenvolvendo, essas patologias também vão se tornando um grande desafio, tanto na vida dessas crianças quanto na vida dessa mãe, né, da Marta. Então, ela trouxe essa história para nós justamente por isso, né? Que ela queria poder partilhar tudo que aconteceu, que ela vive, e para poder também mostrar para outras mães que essa realidade não é só sua, mãe atípica, né? Que tem um filho atípico, um filho que tem alguma debilidade, né? Ou alguma deficiência. Não, há muitas mães passam por isso, e a importância de ter nesses momentos quando você vive essa realidade, você ter profissionais especializados, profissionais capacitados, que vão verdadeiramente estar do teu lado. Então, por que ela trouxe essa história? Porque ela passou por uma grande fase da vida dela, onde ela procurou profissionais e ela não sentiu ajuda, empatia, sabe? Sentiu profissional sozinha, profissional que se colocasse verdadeiramente no lugar dela, não como mais um cliente, como mais um número, mais um contrato, mas não. Alguém que verdadeiramente se colocasse no lugar dela, com empatia, e buscasse ajudá-la de certa forma, claro, provavelmente, né, através de serviços jurídicos, obviamente, mas tratando de forma diferenciada, porque ela tem uma realidade de vida muito diferente da grande maioria das mães. Né? E aí, o que aconteceu com a Marta? Então, a Marta, ela era casada, né? Novas, né? Sempre um casamento. Ela era casada. Relacionamento. Sim, casada lá com o queridão, né? O pai dos filhos. E ela morava no Rio Grande do Sul, né? Em Porto Alegre. Mas ela não era de lá. Ela é de Florianópolis, aqui de Santa Catarina. Eles se conheceram, enfim, numa festa de fim de ano. Se apaixonaram, casaram e tiveram os dois meninos. Aquela história feliz que toda mulher sonha. E obviamente que a Marta abandonou tudo, né? Floripa, família, trabalho, amigos. Só um adendo, né? Quantas histórias que a gente contou que isso se repete. Da mulher abandonar tudo em prol de um relacionamento, de um amor perfeito. Em prol da família, em prol do felizes para sempre. Do felizes para sempre. Porque é a promessa de sempre, né? Vamos pra lá, que lá é a minha cidade, lá eu tenho meu trabalho, você não vai precisar trabalhar, você só vai cuidar da casa e se tiver dos filhos, só, né? Só. Aquela promessa. E isso aconteceu, a Marta foi, eles casaram, depois de um tempo já muito breve, assim, acho que não levou nem um ano, ela já engravidou do primeiro filho, do Joaquim, e depois do Noah. Eles têm um ano e pouquinho de diferença só, eles são bem próximos, e aí eles nasceram com essas patologias. Bom, tão logo o primeiro filho nasceu, o relacionamento já ficou meio... Já esfriou. Já esfriou, já abalou, né? É que o nascimento de um filho, ele já muda, né, o relacionamento. Sim, gera já, né, Já situações, assim,
eu vejo que são desafios, né? O casamento passa a ser ainda muito mais desafiador, porque imagina, né? Nós somos mulheres, né? Pamela também, mães, né? Então, assim, a gente sabe o quanto é frágil esse momento da gravidez, né? De você ter um filho. E ainda mais na condição da Marta, onde ela teve um filho em que ela percebia que algo estava Fora fora do do normal. padrão. Para a gente não falar palavras que não condizem aqui, mas fora do padrão. Então, por muito tempo, né, ela não entendeu aquilo nos primeiros anos da criança, até que ela resolveu, então, fazer um laudo e seguir um acompanhamento médico e tal. E aí teve o laudo, então, da patologia, né? O Joaquim foi o primeiro filho que nasceu com autismo, um autismo em grau bem severo. E depois, já em seguida, veio o Noah com o TDAH, né? E aí também teve várias complicações. Mas quando o Noah... Logo após que o Noah nasceu, ela já teve a ruptura do casamento. Então, se Já no separaram. começo, então. Já logo de cara, porque foi meio que Logo assim. que nasceu. O ex percebeu, opa, já não tá fácil, né? Agora com um segundo vai ficar pior ainda. Então, Então eu vou ele curtir a deu no minha pé. vida, né? Pra que deu eu no vou pé. cuidar da minha família? Pra que Foi que eu vou me literalmente isso, incomodar? gente. Foi literalmente isso, tá? Então, assim, aquela realidade daquele príncipe encantado que foi lá em Florianópolis, fez várias promessas e levou ela para Porto Alegre, prometendo a vida dos sonhos, né? Na primeira dificuldade, que foi o nascimento já do primeiro filho, né? Tudo isso já mudou. E muito. aposto que ela não tinha pacto antinupcial. Não sei se ela chegou a entrar, né? Mas não. normalmente não tem, Com né? certeza, tinha. não. Até porque não é uma coisa muito comum, Não. né? Sim. E, bom, aí se separaram diante, até ela tentou, né, seguir a vida com as duas crianças lá em Porto Alegre, mas ela não tem rede de apoio lá, a família dela está toda aqui em Santa Catarina. E ela ficou alguns meses lá, mas aí não dando conta, veio para cá, veio morar com a família. O pai foi buscar, inclusive, porque ela estava já numa situação econômica muito precária. O ex comprava algumas coisas no mercado, literalmente para ajudar, porque na cabeça dele ele tem que ajudar, né? Não é obrigação. Então, levava algumas coisas para casa para contribuir, né? Gente, eu não aguento Algumas mais. Eu não esmolas. aguento mais essa situação de. "Ai, Também não. Vou ter que ajudar. Mulheres, obrigada por vocês estarem assistindo e entendendo, né? Acho que a gente já tá aí no 5º episódio de que Sim. pai não ajuda, né? Pai ajuda. Não, Sim, pai sim. tem que criar Sim. junto, né? Pai tem É responsabilidade. uma obrigação. também. A mãe não fez sozinha, né? Uma Gente. responsabilidade. E a Marta, ela tem profissão, tá? A Marta, ela é chefe de cozinha. Ela cozinha muito bem. Enquanto ela ainda era solteira, ela trabalhava em grandes restaurantes e tal. E depois ela abandonou toda a carreira, né? Então, lá em Porto Alegre, ela fazia bicos, assim, em cozinhas, né? E para poder se manter. Mas, ao mesmo tempo, ela não tinha com quem deixar as crianças. Então, ela chegou a levar, vocês acreditam que ela chegou a levar esses filhos, os bebês ainda, para as cozinhas onde ela trabalhava, onde ela prestava Mas que serviço. perigo, né? Para ela poder ter, exatamente, para ela poder ter como se sustentar. Uhum. E o pai morando lá, né, na mesma cidade de Porto Alegre, para onde ele foi quem levou ela. Né? Podendo ajudar. Podendo ajudar, mas não, né? Ele tem o trabalho dele, as coisas dele, a empresa dele. Então, infelizmente, ele não tem esse tempo. Bom, resumindo, a Marta teve que voltar, né, para Santa Catarina, voltou para Floripa, onde ali ela tem a rede de apoio. O pai dela buscou, porque realmente ela já estava numa situação precária, ela não tinha dinheiro, gente, para vir para Santa Catarina, tá? Para pegar um ônibus com os filhos e vir. E a condição dele era boa? Era uma condição? Sim, ele tem uma empresa. Ele é artesão. Então, ele tem uma empresa muito grande de artesanato, de produtos, assim, bem diferenciados. Cada peça, assim, é valiosa, sabe? Tem um grande valor cada peça. E ele tem, sim, um rendimento muito alto. Bom, mas o que aconteceu? Ela veio para Floripa, chegou em Floripa, ela já procurou, né, Um advogado. advogado e tal, e entraram com a ação. E nesse meio tempo, deu aquela enchente em Porto Alegre. Vocês lembram? Nossa, Sim. Mas, gente, a empresa dele foi atingida muito, muito pouco, assim, quase nada, né? Eu ia falar que veio. Inclusive, ele tem perfil no Instagram, Aham. onde ele mesmo tinha feito um Reels, agora já deletou tudo, né, obviamente. Mas ele tinha feito um Reels onde ele falava que eles não tinham, graças a Deus, sido atingidos. Ele, inclusive, estava ajudando as pessoas e tudo mais. né? Mas qual foi o argumento dele no processo? A enchente atingiu, né, foi avassalador com a empresa dele. Então, ele hoje, gente, ele praticamente, assim, passa fome. Coitado. Já tô com pena. Ele passa Vamos mandar uma fome, cesta coitado. básica para ele. Vamos E ele colocar aqui o E ele, telefone. Então,
E aí, assim, como que ele vai se sustentar, né? Se ele tiver que Pois pagar é. pensão para os filhos. Ah, meu Deus. Então, esse é o dilema. Hoje a Marta tem uma ação de alimentos que ela entrou. E já no primeiro momento, na primeira decisão, a juíza em Floripa ali foi inteligentíssima, sábia, empática, enfim. Que é Foi ótimo, tudo de né? bom. Porque já tô vendo que vem, mas a gente sabe que não é sempre assim, né? Não é raro, é raro, né? Inclusive, Ai, por isso que eu sim. trouxe essa história, porque a gente também tem que falar daquilo que quase nunca acontece, né? Que é Exatamente. raro, mas que existe. Por isso que as mães não podem perder a esperança, Uhum. né? De entrar com a ação, de ir em busca do direito dos seus filhos, sempre, obviamente, buscando um profissional, né? Uhum. Especialista, que possa realizar um trabalho onde isso possa ser possível, E qual né? foi a decisão? A decisão já provisória, que a gente chama, que é aquela primeira Uhum. decisão que tem, né, num processo de alimento, A liminar. a juíza deu exatamente o que havia sido pedido, né, Coisa de boa, né? pensão Isso alimentícia. é raro mesmo, hein? Exatamente. Ela pediu acho que foi 2 salários mínimos por criança, e a Meu juíza Deus. deu exatamente 2 salários mínimos por criança. É interessante a gente comentar com a nossa audiência, né, que hoje a gente tem o que a gente chama de julgamento com protocolo de perspectiva de gênero. Ou seja, algumas questões também devem ser levadas no cálculo da pensão alimentícia, como, por exemplo, esse trabalho invisível da mulher, né, que a gente chama de atividade econômica da mulher, Sim. né? A rotina. A rotina. Então, quem que cuida da criança? A mãe cuida, a mãe lava, a mãe passa, a mãe leva na escola, a mãe que falta o trabalho quando a criança fica doente, que vai nas reuniões escolares. A economia familiar é toda feita pela mãe. Então, esse trabalho invisível deve sim ser levado em consideração no A cálculo da pensão educação, muitas alimentícia. vezes, fica Exatamente. só a cargo da mãe, né? Em Educação. E casos de mães atípicas que às vezes abrem mão da vida, do trabalho, porque não conseguem trabalhar, né? As Também. terapias, né? Esse menino, ele fazia terapias também, esses Sim, filhos. várias. Tinha dias que eles tinham 12 sessões, os dois, que ela tinha que correr em 12 sessões num único dia, porque são 2 filhos, né? Sim. Então, cada um tinha tantas sessões, o outro tinha, assim, doutora, tinha dias que eu tinha 12 sessões por Imagina. dia pra E fazer tinha com que os se meus virar, filhos. né? E tinha que se virar. E ele autônomo, que poderia ter essa condição de levar os Autônomo. filhos, Autônomo não fazia. alegou que não tinha condições em razão da enchente que tinha dado no Rio Grande do Sul e em razão do fato da distância muito longa para ele Nossa. vir visitar a gente. E detalhe, tá? Isso ele já tá praticamente uns 2 anos sem ver esses filhos, tá? Sem ver esses filhos. Não liga, não faz videochamada, nada. E é Então, capaz de assim, alegar alienação parental ainda. Ai, a mãe não deixa eu ver o meu filho. então, e não é só um desinteresse material, né, em contribuir materialmente, mas é um desinteresse afetivo, que é, ao meu ver, gente, é muito mais dolorido, né? Até A falta do afeto. Uma ação de abandono afetivo Sim, adiante, né? sim, com Claro, tem que ter um certeza. laudo, né? Para Sim, demonstrar que sim. tem um E prejuízo. aí tem um outro detalhe nessa história, é que os meninos, eles faziam todas as terapias pelo plano de saúde. E o pai Ai, cortou o porque- plano de saúde. Gente, Quando ele Nossa viu que ela Senhora. tinha entrado com a ação, ele cortou o plano de saúde por pode, né? vingança. A Por gente vingança. olha esses processos, às vezes eu não consigo entender como um pai, ou também, em alguns casos, a mãe, né, Tem pode coragem. ter coragem de fazer isso com o filho, sabe? Sim, Isso assim, tudo exato. bem, se não quer participar, eu sempre falo para as minhas clientes, é melhor longe do que forçar o amor, porque o amor a gente não paga, Não. né? A gente não compra o amor. Então, se às vezes a pessoa quer fica longe, mas ajuda materialmente, né? Exatamente. Entenda pelo menos que você está ausente, que a outra pessoa está fazendo, além do trabalho dela, o seu também. Exatamente. E foi justamente isso que a juíza fundamentou Mas, maravilhoso. na questão do protocolo de gênero, que foi o que você já colocou anteriormente ali, dizendo justamente isso, né? É o trabalho invisível dessa mãe que está sendo realizado enquanto o pai está lá, podendo exercer a atividade profissional dele, cuidar da vida dele de forma muito tranquila, porque enquanto isso tem alguém aqui para suprir as necessidades das crianças. Essa mãe, ela não está podendo nem trabalhar porque ela tem uma limitação de horário, de tempo, né, de sobrecarga, então ela não consegue nem atividade profissional. E ali em Floripa ela está, claro, recebendo o apoio da família
e fazendo freelancer em cozinhas também, porque é o que ela sabe fazer, né? E essa pensão ele tá pagando, será? Que é um valor... É um valor É um- razoável, é um né? valor 2 salários mínimos por filho. A pensão foi determinada e agora ele está tentando reduzir esse valor, né? Ele vai tentando- recorrer. vai recorrer, Ai, ele quer sempre, né? pagar 50% do salário mínimo para os 2 filhos. Pensa. E detalhe, tá? A juíza, além de determinar o pagamento da pensão exatamente como foi requerido, ela ainda determinou o plano de saúde, que o pai volte a Ótimo, custear o plano de ótimo, saúde, que bom. tá? Então, essa é a situação. Ele recorreu, já teve uma audiência de conciliação, parece, não tiveram acordo. Ele recorreu e o processo segue. Eu acredito que vai ser bem positivo, tá? O resultado desse processo, Tem até mesmo tudo porque tem muito ainda para acontecer. Tudo indica que Mas sim, né? processo judicial é uma caixinha de surpresa. No meio do caminho pode mudar o juiz, pensa. E aí muda Daí tudo, é- né? Aí Às muda vezes tudo a regra do acontece. jogo. Esse que é o problema. Tem vários casos Ou às assim. vezes recorre e cai também no desembargador que entende totalmente diferente. Totalmente diferente, a regra do jogo muda. Então, assim, por isso que eu não gosto de falar para nenhum cliente Pensemos. que o processo é ganho, como Causa a gente sabe, ganha. causa ganha, porque não existe. O processo é uma caixinha de surpresa e, claro, vai depender muito do trabalho do advogado ali Da condução. durante aquele percurso, né? Das Mas o provas. que eu vi assim como mais interessante nessa história, né? É que essa mãe, gente, ela é uma mãe atípica que não recebe nenhum suporte desse ex-marido, do pai dos filhos, mas isso sempre foi assim, não foi somente após a separação. Ela sempre foi mãe solo, inclusive enquanto ela ainda estava casada, porque já era o perfil dele assim. Ser ausente, né? Ser um pai ausente. Então, às vezes a gente acredita ou a gente pensa que ser mãe solo é aquela mãe que é separada, que é divorciada, que é solteira, que está sozinha com o filho. Gente, nós temos mães solos casadas, tá? Com o marido do lado ali, morando na mesma casa. E o queridão não é capaz de contribuir, não é capaz de prover, não é capaz de dividir as tarefas. Nada. E isso é muito triste. E é Coloca muito nem triste, né? Não coloca nem o prato na pia. Não, e assim, quando a gente fala de um genitor, um pai que tem condições financeiras e deixa de dar isso para os filhos, né, acaba fazendo com que a criança tenha oportunidades, como por exemplo, nesse caso, obviamente que uma pessoa com uma condição financeira muito, muito alta, né? Então, essas crianças poderiam, por exemplo, fazer aula de inglês lá na Let's Go, nossa patrocinadora, né? Poderiam ter essas certeza, oportunidades, poderiam, poderiam ter outros cursos, poderiam, às vezes, ter uma terapia melhor, né? Um profissional adequado, mas às vezes fica limitado ao profissional do plano, que já é difícil pagar o profissional do plano. Imagina se você vai atrás de um particular. Então, Não é a poxa, mesma e essa coisa. mãe poderia ter uma babá em casa, né? Para que ela pudesse voltar a trabalhar e exercer a sua atividade laboral. Então, assim, ó, certeza. mão na consciência, né, pessoal? É um trabalho invisível que ele acontece e acontece a todo tempo, tá? Não é algo assim, uma exceção não da regra, né? É algo bem, bem normal. E entre mães solteiras, entre mulheres casadas também, que não tem esse suporte, né? Que não tem esse apoio. E, gente, as pessoas tratam isso como algo comum, normal, porque como se fosse normal a mãe Tem que fazer tudo ter sozinho. toda a carga de educar, de criar, né, de ser a mãe, a babá, a professora, a psicóloga, a terapeuta, né, a conciliadora. Isso é um pensamento bem antigo, né? Muito antigo, e nós estamos num momento tão moderno, né, da Exatamente. nossa evolução. As mulheres trabalham, estão Nós aí, né, no mercado. precisamos evoluir nesse sentido também, né? Porque, e aí a cereja do bolo, que até nesse caso o pai levou para audiência, é a cereja do bolo. E isso, gente, eu falo por mim, em todos os meus processos, nos de vocês também deve acontecer, é a cereja do bolo na audiência de conciliação, quando você não consegue uma conciliação, a proposta é a reversão da guarda, tá? Então sim. passa a guarda para mim. Essa é a cereja do bolo. Como se isso fosse, como se ele não consegue, né, pagar X valor de pensão, mas ele vai conseguir criar o filho. É Eu acho engraçado que muito eles interessante acham assim, isso. né, que se a criança for morar com eles vão gastar menos. Exato. É o contrário, né, pobre? Sim, exato. Coloca, paga babá, paga... E o pior é quando o juiz muda a guarda. O pai faz uma reconvenção e muda a guarda. Não sei se já aconteceram com Não, vocês, mas eu já não. tomei um caso assim, né? que era uma revisional de alimentos. Além da liminar não dar certo,
pediu, na contestação, ele entrou com uma reconvenção, pediu a guarda e o juiz alterou a guarda em favor do pai. Porque o pai tinha mais condições financeiras? Não, porque o pai teria talvez mais tempo, né, para levar, buscar na escola. Sim. Mas é uma situação, assim, excepcional. Mas que causa revolta. Causa Revolta, infelizmente. E a gente tem um caso que chegou pra ti, que até fazendo um link, né, que não deu certo, né, essa questão dos alimentos provisórios de uma seguidora que falou também. Na verdade, esse caso da seguidora não foram alimentos para as crianças, Ah, foi pra e ela. sim para ela. sim. Porque enquanto eles eram casados, a gente vai entrar já nesse tema. Já vai, Qual que é o... porque já vai vir outra história daí, não? Só fala não? rapidinho, só pra tá. gente falar que não deu certo esse. Nesse caso, não eram alimentos para as crianças, e sim alimentos para a E esposa. ela também era mãe de criança atípica nesse caso, né? Uma criança típica, autista também, uma adolescente e um pequeno autista. Ela trabalhava meio período, que não era um valor suficiente, né? E ela trabalhava meio período justamente porque no outro período, na parte da tarde, ela se dedicava às terapias do filho. Sim. Então, pediu alimentos, né, em favor dela. E que deveria receber. Isso, até elas se organizar financeiramente, rotina e tudo mais. Infelizmente, o judiciário não conferiu, não deu alimentos para ela, porque falou que ela era jovem, saudável, capaz e já trabalhava, que ela poderia muito bem trabalhar integralmente. Imagina com uma criança que ela precisa levar nas E terapias. quem queria levar para as terapias? Detalhe, o pai não morava aqui, tá? O pai morava no Rio de Janeiro. E ainda que morasse, né? Será que, igual o caso da Marta, esse pai ia participar? Porque a gente sabe que graças a Deus, existem pais que são presentes, são bons pais, né? Mas, infelizmente, o 90% dos casos dessas histórias que chegam são pais ausentes. Eu tenho um caso do contrário disso, tá? Eu tenho um caso de um pai que, claro, não vou contar o caso aqui, mas só para dar um adendo, de um pai que eles têm a guarda unilateral, mas é ele quem tem, de fato, a guarda do filho, tá? Ele Ele que fica faz tudo. todos os dias, é ele que faz tudo, a criança depende dele para tudo, ele leva para tudo, né? A família dele é quem ajuda também, cuida da criança, e a mãe que tem a guarda unilateral e recebe a pensão, vê a cada 15 dias. Ou seja, ela recebe uma pensão pra ela, né? Recebe pra ela. Então, gente, olha, Tem de tudo, tem de tudo. esse tipo de genitor, de pai, esse é o meu cliente. É o herói, é o que a gente gosta de ter. É o paizão. É. O que eu ia comentar logo no início ali, que a doutora Raquel falou, que esse pai, né, esse marido da Marta, ele já era assim antes de nascer os filhos. Eu sempre falo assim para as minhas clientes e para quem conversa comigo sobre casamento, né? Até tava falando pra Eduarda esses dias, né? Que a Eduarda, ela não é casada, ainda não tem filhos. Mas eu sou noiva agora. Agora ela é noiva. Viu? É outro nível Outro agora. nível. Que é assim, ó, antes de ter filhos, aprender a ser marido e mulher dentro de casa. Aprender a conviver como marido e mulher, se respeitar, saber os limites, Sim. a cooperação, a admiração. Porque quando a admiração, ela termina, ela acaba... Na casa tudo. E aí você já percebe ali no casamento, ali antes, porque tem gente que, né, enfim, não colocando aqui, não criticando quem casa e já tem filhos, mas eu tenho esse pensamento. Primeiro aprender a ser marido e mulher, para depois ser pai e mãe, porque muda tudo depois que você tem filhos. E um planejamento também, E né? um planejamento. Hoje ter filhos... É que eu não sou mãe ainda, então eu vejo pelas minhas clientes. Não é mais igual antigamente, que tudo bem, vai dar um jeito, né? Ter um filho custa muito caro. Sim. Custa muito caro e isso envolve todo o planejamento familiar, né? Com certeza. Gente, eu acho que é isso. Vamos agradecer aqui aos nossos patrocinadores, a Let's Go Idiomas, Guia Auto Veículos e a Lovin. Ai, muito obrigado, pessoal, por estarem com a gente nesse projeto maravilhoso. Muito especiais. Hoje, inclusive, já publicamos, já tivemos feedback lá também dos patrocinadores. Então, é uma grande alegria ter vocês conosco. E obrigada por confiarem, né, no nosso projeto, por acreditarem, né, nesse projeto também. Porque às vezes é difícil, né? Você ter apoio quando você não é ainda
conhecido, né? Mas ficaremos conhecidas muito Com famosas. certeza. É isso, Obrigada, meninas. Muito meninas. obrigada. Aguardo vocês na próxima história. Obrigada. Muitas histórias Tchau, de família, gente. Obrigada. E tragam as suas histórias para nós contarmos por aqui.